eu sou a professora Alessandra Ramos e iniciamos a aula de matemática do 9º ano. O tema central de hoje, resolução de equações do 2º grau incompletas. O que você vai precisar? Caneta, lápis, borracha, caderno, folha para anotações. Eu vou dar um tempinho para vocês buscarem esse material. Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. A gente definiu o que seriam as equações de 2º grau incompletas. Qual é a característica delas? Ou eu tenho o meu coeficiente b igual a 0, ou eu tenho o meu coeficiente c igual a 0, e tem um terceiro modo, que é o coeficiente b e c igual a 0. E agora é a sua vez. Lembra da tarefa que eu deixei na última aula? Nós tínhamos encontrado raízes 9 positivo e 9 negativo. E eu falei para vocês, questione, realmente ela é a solução? 9 negativo a gente resolveu aqui, verificou-se que era a solução. A gente chegou numa sentença 162 igual a 162. Uma sentença verdadeira. E eu deixei de tarefa para vocês fazerem com um 9 positivo. Então, o que vocês deveriam fazer? O 9 seria o valor de x. Então, no primeiro momento, substituir x na equação de 2º grau por 9. Resolvendo a potência, eu tenho 9a ao quadrado, que é 81, e o dobro de 81, 162. O que eu percebo que é uma sentença verdadeira. Logo, 9 é uma das raízes da solução da equação. Então, ó, até o primeiro momento, até esse momento, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma relação de área com o lado do quadrado que foi apresentado, mas o quadrado era a metade do retângulo, do terreno retangular. Retomando a proposta 1, o que a gente tinha? Um terreno de forma retangular que era dividido em 2 terrenos quadrados iguais. E a área desse terreno total era 162 metros quadrados e a gente queria a medida do lado desse terreno. O que nós obtivemos? Nós obtivemos duas raízes opostas válidas, o 9 positivo e 9 negativo. E a gente verificou, ok. Agora a gente tem que trazer para esse contexto nosso. Será que 9 positivo e 9 negativo são válidos nesse contexto? X seria o meu 9 positivo, que é a medida do lado do quadrado. Ok, medida do lado do quadrado, 9 centímetros, nesse caso, metros, 9 metros. E o 9 negativo? Tenta construir aí, nem que não fosse metros, fosse centímetros, tenta aí construir um lado, um quadrado, 9 centímetros negativo. Não dá, né? Então, a medida de segmento não pode ser negativa. Então, neste caso, a gente não vai considerar o 9 negativo. Anotem aí a data, o tema da aula. Eu vou dar um tempinho para vocês. Bem, como já resolvemos a tarefa de casa, vamos para os objetivos da aula de hoje. Identificar equações do 2º grau incompletas com um coeficiente b igual a 0 ou c igual a 0 e resolver problemas envolvendo equações do 2º grau incompletas. Pense rápido. Sobre as raízes da equação x ao quadrado menos 49 igual a 0, é correto afirmar que as raízes, a primeira e a segunda, são iguais, a b, que as raízes são opostas, a c, que pelo menos uma ou as duas são zero, valem 0, ou a d, que uma é o inverso da outra.
E aí, conseguiu nesse tempo que eu te dei? Vamos resolver a equação. A equação eu vou isolar a incógnita. Então, 49, que estava subtraindo, passa para o outro lado do segundo membro, somando. Como eu tinha 0, 0 somado, acrescentado em 49, 49. Isolando x, a operação inversa da potência, raiz. Neste caso, eu vou lembrar o seguinte, que eu tenho uma raiz positiva e uma negativa. Eu tenho raiz de 49, né? Resultado disso, 7 positivo e 7 negativo. Qual é a relação entre 7 positivo e 7 negativo? São opostas. Então, a resposta é a B. Proposta 2. O dobro do quadrado de um número menos 162 é igual a 0. Qual é esse número? Então, nós temos o quadrado de um número, x ao quadrado, e o dobro dele. Então, dobro de x ao quadrado. Menos 162, então é a diferença, igual a 0. Essa é a nossa equação do segundo grau. Ela já está na forma reduzida. Lembre-se, qual é o formato dela? O meu coeficiente b é igual a 0. Por que eu sei que é o meu coeficiente b? Porque lembrando lá da definição, o coeficiente b é aquele que acompanha a incógnita ao quadrado. Minha incógnita é x e eu não tenho x elevado a 1 aí nessa equação. Então, eu tenho uma equação da forma ax² mais c igual a 0. Essa é a forma geral, o formato dela, tá? Será que há outra maneira de resolver essa equação? Que não seja aquela que nós lançamos mão, iniciamos na aula anterior? Observe. Simplificando o primeiro membro e segundo membro por 2, nós obtemos 1x² menos 81 igual a 0. Perceba o seguinte, eu não coloquei o 1 de forma explícita, não há necessidade. Nós vamos fazer de outra forma, então eu vou usar fatorando. Fatorando não, eu vou usar fatoração. Fatorando tempos. O produto notável da soma pela diferença. Se a gente fizer o processo inverso, que é a distributiva, nós vamos retornar a equação x² menos 81 igual a 0. Verificando a igualdade entre elas. Usando a propriedade do produto nulo, o que nós temos aqui? Nós temos uma multiplicação onde o produto é 0. Então, toda vez que eu tiver um produto 0, o que é produto? Resultado de uma multiplicação. Significa que um dos termos pode equivaler a 0. Então, destacando, primeiro termo igual a 0, segundo termo igual a 0. Nesse caso, o meu termo é fatores. Por que fatores? Porque tem uma multiplicação. A relação deles é de multiplicação, uma operação de multiplicação. Então, o primeiro fator. Do primeiro fator, eu tinha x mais 9, igualando a 0. O que nós temos? Para encontrar o valor de x, eu vou isolar x. Então, 9, que está somando, vai passar para o outro lado, do outro lado igual ao segundo membro, subtraindo. 0 menos 9, eu tenho 9 negativo. Próximo. Pode ser um dos fatores igual a 0. Então, o segundo fator pode ser igual a 0. Então, considerando x menos 9 igual a 0, fazendo o processo de operações inversas e isolando x, eu obtenho x igual a 9. Assim, uma das raízes pode ser 9 positivo ou a outra raiz pode ser 9 negativo. Retomando a proposta 2, eu sempre oriento meus alunos, agora vocês, que retome ao exercício para verificar se realmente o que você fez está dentro e também se você terminou, né? Chegou ao que estava solicitando. O dobro do quadrado de um número, menos 162, é igual a 0. Qual é esse número? Na situação apresentada, a incógnita se refere a um número. Então, ambas as raízes são válidas. Quais são as raízes que nós encontramos? 9 positivo e 9 negativo. Portanto, os números 9 e raiz de 9 são raízes da equação 2x² menos 162 igual a 0. Proposta 3. Considere R e S as raízes da equação x² menos 64 igual a 0, com R menor que S. Primeiro item. Quais são os valores de R e S? Eu vou dar um tempinho para vocês traçarem a sua estratégia.
E aí, pensou no problema? Vamos para a solução. Então, o R e o S são raízes da equação, então a gente precisa da solução dessa equação. Solucionar essa equação é encontrar o valor de x. X ao quadrado menos 64 igual a zero. Então, nós vamos usar operações inversas para isolar x. Eu vou ter x ao quadrado igual a 64. Operação inversa da potência, raiz de positiva e negativa de 64. Raiz de 64, eu tenho 8 positivo e 8 negativo. O que eu percebo delas? Que elas são raízes opostas, que é a característica quando eu tenho meu coeficiente b igual a zero. Mas qual é o valor de R e S? Por que eu estou perguntando isso? Falou que as raízes da equação é o R e o S, mas o N considerou o quê? Com R menor que S. Então, uma dessas é o R e a outra é o S. Quem é o R? Será que o R é 8 positivo ou 8 negativo? Ou será que é o S? Vamos à condição que nos foi dada no enunciado. A condição que nos foi dada no enunciado é que R é menor que S. Então, se R é menor que S, o número 8 negativo é menor que 8 positivo. Então, o valor de R é 8 negativo e o valor de S, 8 positivo, mantendo essa relação de R menor que S. Próximo item. Calcule o valor de 2R mais S sobre 4. Vou dar um tempinho para vocês.
E aí, conseguiram resolver? Estabelecendo, nós já estabelecemos que o valor de R é 8 negativo, o valor de S, 8 positivo. Então, para verificar o valor numérico dessa expressão, nós temos que substituir as incógnitas pelos seus respectivos valores. Substituindo, o que nós temos? O dobro de 8 negativo, mais 8 sobre 4. Calculando a multiplicação, eu tenho o dobro de 8 negativo, então eu obtenho 16 negativo. E 8 dividido em 4 partes. Eu posso fazer de duas formas, ou simplificando ou dividindo. Quando é uma divisão, eu posso perguntar assim para vocês: quantas vezes o 4 cabe no 8? 2 vezes. Fechou. Veja como fração não é tão difícil assim. Agora, o que eu tenho? Eu tenho um número positivo e um número negativo. E eu vou somar, calcular a diferença entre eles. E sempre vou fazer o registro do sinal do maior módulo. Nós temos a diferença de 16 negativo para 2, 14 negativo. O maior módulo é o de 16. Portanto, o valor numérico da expressão 2R mais S sobre 4 é 14. Problematizando. Qual é o número real que elevado ao quadrado é igual ao seu triplo? Matematicamente, nós podemos representar essa situação pela equação x ao quadrado igual a 3x, na qual o x representa um número que corresponde à pergunta. É aquela estratégia que a gente traçou na aula anterior. Transformar a linguagem coloquial para a linguagem matemática. Pensando estrategicamente, qual é o número real que elevado ao quadrado é igual ao seu triplo?
Então a gente vai atribuir para esses valores, começando com o valor igual a 1, x igual a 1. Substituindo, o que a gente obtém nessa equação do segundo grau? A gente chega numa relação de que 1 é igual a 3. E aí, 1 é igual a 3? Não, né? Não é uma igualdade. Se a gente atribuir o valor de 2 negativo para x, a gente vai chegar numa relação, numa igualdade, perdão, 4 igual a 6 negativo. Mas nós não temos, isso não é uma igualdade. Se a gente substituir o valor de x por 0, a gente chega em uma igualdade. 0 igual a 0. Então, x igual a 0 é uma das raízes da equação. Quando a gente fala raiz de uma equação, significa a solução da equação. Se a gente atribuir o valor de 3 para a incógnita x, a gente vai obter a igualdade 9 igual a 9. Então, as raízes que nós temos dessa equação é 0 e 3. Essa forma que eu utilizei para a resolução foi tentativa e erro. Eu tentei com valor, não fui feliz, eu não cheguei numa sentença verdadeira. Tentei com 2 negativo, também não deu certo. Com 0 e com 3 eu fui feliz, mas poderia não ter sido, poderia ter sido muito mais longo. Mas existem outras maneiras de resolver. Qual é o número real que elevado ao quadrado é igual ao seu triplo? Nós já tínhamos feito anteriormente, no slide anterior, a gente já tinha passado essa sentença para a linguagem matemática. Obtivemos x ao quadrado igual a 3x. Agora eu vou deixar na forma reduzida, tá? Deixando na forma reduzida, eu percebo que eu tenho elementos comuns tanto no x ao quadrado quanto no termo menos 3x. Qual é o fator comum em ambos? X. Então eu vou usar fatoração. Colocando x em evidência, eu obtenho esses dois fatores. O meu primeiro fator é x. O que eu tenho dessa relação? Eu vou usar a propriedade do produto nulo. Eu tenho uma multiplicação, o do meu resultado é 0. Então, meu produto é nulo. Então, se o produto é nulo, significa que um dos fatores pode ser nulo. O meu primeiro fator, x. Então, x é igual a 0. O meu segundo fator, eu tenho x menos 3. Vou pegar essa sentença e vou igualar a 0. Aqui eu ainda não tenho o valor de x. O que eu vou fazer para obter o valor de x? Eu vou isolar ele. Então, eu fico com x igual a 3 positivo. Agora é a sua vez. Existem apenas 2 números reais, tais que seu quadrado é igual à sua metade. Quais são esses números? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e traçarem sua estratégia.
E aí, conseguiu? Vamos ver. Dois números reais, tais que o seu quadrado é igual a metade. Quadrado de um número que eu não conheço, x ao quadrado. A metade desse número que eu não conheço, metade de x. Quais são esses números? Então, a gente obtém daí uma relação de igualdade. X ao quadrado igual x sobre 2. Para resolver, vamos usar operações inversas. Então, x sobre 2 estava no segundo membro, passamos com a operação inversa para o primeiro membro. Fatorando, processo que a gente viu anteriormente. O x é o fator comum aos dois termos, né? Fatorando, o que a gente obtém? X que multiplica x menos meio igual a zero. Então, nós temos um produto que é zero. Então, se nós temos um produto que é zero, um dos fatores pode ser zero. Então, vamos assumir que x é igual a zero. Se nós assumirmos que x é igual a zero, eu obtenho a primeira raiz dessa equação, x1 igual a zero. Mas eu tenho um outro fator que também pode se valer zero. Então, vamos assumir o outro fator igual a zero. Vamos igualar a zero. Essa expressão, agora é uma equação, quando eu considerei ela igual a zero, isolando x, nós obtemos x igual a meio. Proposta 4. Que expressão algébrica representa de forma fatorada a área fornecida? Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, conseguiu pensar na expressão algébrica que representa essa área de forma fatorada? Vamos lá. Eu preciso de uma expressão que multiplique x e chegue em x ao quadrado menos 2x. Vamos lá. Que expressão seria essa? Vamos para a primeira. Se eu pego x que multiplica x, eu obtenho x ao quadrado. Para obter o segundo, eu pego x, multiplico com 2 negativo e obtenho 2x negativo. Então, a expressão que representa a forma fatorada é x que multiplica x menos 2. Proposta 5. Há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes esses números. Quais são esses números? Então, o número eu desconheço ele, então vou usar uma incógnita para representar ele. Neste caso, eu usei a letra x. O triplo do quadrado desse número é 3 vezes x ao quadrado. 15 vezes esse número é 15 vezes x. Então, montando essa relação de igualdade, eu tinha, olha lá, voltando no enunciado, eu tinha o triplo
do quadrado, triplo do quadrado, é igual a 15 vezes esse número. Desta relação, nós obtemos a equação 3x ao quadrado igual a 15x. Nesse primeiro momento, vamos colocar ela na forma reduzida. Todo mundo para o primeiro membro, que foi a minha opção. 3x ao quadrado menos 15x igual a zero, utilizando operações inversas. Nesse momento, eu vou optar em fatorar. Colocar o meu fator comum em evidência. Eu posso escolher o triplo de x. Por quê? Porque eu tenho a minha incógnita x nos dois termos e o 3, ou 15, é múltiplo de 3. Aí o que eu tenho que lembrar? Que 3 vezes 5 eu obtenho 15x. Eu estou fazendo o processo inverso, tá? Próximo. Eu posso, em vez assim, poxa, mas aquele 3 ali me atrapalha, eu não vou lembrar que 15 é múltiplo de 3. Então, você pode optar em só colocar em evidência a minha incógnita. Então, eu vou pôr um x em evidência e o que fica dentro do meu outro fator? Dentro do meu outro fator fica 3x, por quê? X que multiplica 3x, 3x ao quadrado. E o outro elemento, 15 negativo. Por quê? X que multiplica 15 negativo, 15x negativo. Duas formas de fatorar. Vamos trabalhar com uma primeiro e depois a outra para encontrar os valores de x. Chegou nessa situação, eu tenho um produto igual a zero. Se eu tenho um produto igual a zero, eu vou usar a propriedade do produto nulo. Eu vou dizer que um fator é igual a zero e depois vou igualar o outro fator a zero e isolar se for necessário. Primeiro fator igual a zero. Eu tenho 3x igual a zero. Isolando o x, eu tenho zero. Por quê? O 3 que está multiplicando passa dividindo. 0 dividido por 3, 0. Próximo fator igualar a zero. X menos 5 igual a zero. Isolando o x. Então, eu tenho lá menos 5, passa para o outro lado, mais 5. 0 mais 5, 5. Então, eu tenho duas raízes, 0 e 5. Esse aqui foi o outro modo que eu escolhi para fatorar. Então, agora, eu também tenho a mesma situação, né? Que o produto é nulo. Se o produto é nulo, um dos fatores é nulo. Então, igualando o primeiro fator a zero, nós temos a primeira raiz, que é zero. Igualando o segundo fator a zero, nós temos 3x menos 15 igual a zero. Isolando o x, eu tenho, usando as operações inversas, eu tenho x igual a 5. Percebam que as raízes são o quê? Iguais. Então, não importa se você lembrou que poderia pegar um fator diferente do outro, contanto que você pegue os fatores comuns e coloque em evidência. Então, os números são 0 e 5. Vamos para a proposta 3. O quadrado e o triângulo representados a seguir têm áreas iguais e as medidas indicadas são expressas em centímetros. Com base nas informações, responda o que se pede em centímetros. Item A. Qual é a medida da altura desse triângulo? Eu vou dar um tempinho para vocês.
Que informações nos foram fornecidas, tanto no enunciado quanto na imagem ilustrada, né? Nos foi dito que as áreas são iguais. Então, na área ilustrada, o que eu tenho no quadrado? Eu tenho medida do lado. Para calcular a área de um quadrado, eu faço lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, nós temos 4x que multiplica 4x. 4 vezes 4, 16, x vezes x repete a base, somos expoentes. Então, eu tenho x, 16x ao quadrado. Então, essa é uma expressão que representa a área do quadrado. O triângulo, como que se calcula a área de um triângulo? A professora Alessandra, em aulas anteriores, já explicou para vocês, tá? A gente faz base vezes altura dividido por 2. A minha altura, nesse caso, é 4x. Multiplicado pela minha base, 3x mais 15. Fazendo a distributiva e resolvendo depois, após disso, a divisão, nós temos 12x ao quadrado mais 45x dividido por 2. O que nós tínhamos lá que foi fornecido no enunciado? Que as áreas das imagens, das figuras, eram iguais. Então, daqui a gente tira uma relação de igualdade. Então, nós temos, a partir daqui, uma equação do segundo grau. Para resolver essa equação, deixar na forma reduzida que já vai facilitar, tá? Então, 2 que está dividindo, passa para o primeiro membro multiplicando. Então, nós obtemos 32x ao quadrado igual 12x ao quadrado mais 45x. Passando 12x ao quadrado e 45x para o primeiro membro, nós obtemos a equação 32x ao quadrado menos 12x ao quadrado menos 45x igual a zero. Reduzindo os termos semelhantes, percebam que a gente tem 32x ao quadrado e nós temos menos 12x ao quadrado. Então, eu vou fazer a diferença deles. Eu posso só pegar elementos de mesma natureza. Então, ó, x ao quadrado com x ao quadrado. Nós, fazendo a diferença, 32 com 12, nós obtemos 20. Então, nós temos 20x ao quadrado menos 45x igual a zero. Essa é a equação que é de forma reduzida das áreas iguais do quadrado e do triângulo. Resolvendo a equação de forma reduzida, a gente vai usar fatoração, colocar o fator comum em evidência. O meu fator comum em evidência, nesse caso, é x. Então, x que multiplica 20x menos 45 igual a zero. Então, primeiro fator, segundo fator. Eu tenho um produto desses fatores iguais a zero. Igual a zero. Então, eu vou utilizar a propriedade do produto nulo. Primeiro fator dessa multiplicação igual a zero. E segundo fator igual a zero. Do primeiro fator, eu obtenho a primeira raiz, zero. Do segundo fator, eu tenho uma equação de primeiro grau. E para resolver, eu vou usar aquele processo de isolar a incógnita. Utilizando aquele processo, eu chego em 45/20.
Então, duas raízes. Eu tenho a raiz igual a zero e raiz igual a 45 20avos. Só que esse x, o que ele representa? Ele representa uma medida de segmento. Então, tem uma que eu não vou poder considerar. Não posso considerar que existe um segmento que mede zero. Então, eu vou utilizar 45 20avos. Né? Reduzindo 45 20avos, eu tenho 9 quartos. A altura do triângulo foi nos dada em forma de expressão, 4x. Então, agora, para encontrar essa medida da altura do triângulo, eu vou substituir x igual a 9 quartos. Ah, desculpa, eu acabei não falando para vocês. Aqui seria o x', x duas linhas. É outra maneira de representar uma raiz e outra raiz, tá? Substituindo, eu vou obter 4 que multiplica 9 quartos. Fazendo a simplificação do 4, eu obtenho 9 inteiros. Então, essa é a altura do triângulo, 9 centímetros. Item B, qual é o perímetro desse quadrado? Vai de tarefa de casa para vocês. Na próxima aula, a gente corrige essa atividade. O que vimos hoje? Identificamos equações do segundo grau incompletas com o coeficiente b igual a zero, c igual a zero. E resolvemos problemas envolvendo equações de segundo grau incompletas. Até a próxima aula.